Tá? Glória a Deus. Hoje nós estamos para meditar aqui na palavra do Senhor. A fé sem obras para nada aproveita. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu vou compartilhar mais uma bênção. Aleluia. E foi intercedido pelo presbítero Jorge. Eu contei 15 dias atrás que ele estava com pneumonia, que ele estava com infecção hospitalar, que a coisa não estava boa, não estava falando, e a esposa dele já estava aos prantos, pois hoje ela me mandou mensagem. Ele está cantando no hospital. Aleluia. Está respirando sem aparelhos, venceu a pneumonia, venceu a infecção. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, eu agradeço os irmãos que estão orando por ele. Aleluia, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, todos acharam? Amém? Amém. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão, a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: e de paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela leitura da sua palavra. Eis aqui a sua palavra, Senhor. Eis aqui o seu povo. Que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco, meu Deus, mais do que o Senhor já tem falado. Que seu Espírito acalente o nosso coração. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que sejamos pessoas diferentes, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Então, irmãos, na terça-feira passada nós falamos sobre a acepção de pessoas, né? O preconceito que o Senhor abomina, né? Todo aquele que coloca uma pessoa preferencialmente, quer seja na igreja, quer seja na casa, quer seja no trabalho, né? Dá honra para aquela pessoa e menospreza a outra pessoa, é pecado diante de Deus, né? E mesmo que a gente fale que a gente não faça acepção de pessoas, mas digamos que estejamos aqui todos reunidos, aqui ouvindo a palavra, uma pessoa simples pregando, e de repente o presidente, ex-presidente Bolsonaro entra por essas portas. Nós devemos fazer essa pergunta: nós vamos continuar olhando para a pessoa que está pregando aqui na frente? Nós vamos continuar olhando para a palavra do Senhor? Ou nós vamos parar tudo, inclusive paralisar e gritar mito? Como nós vamos fazer, né? Então, em detrimento que abre aquela porta e entra um bêbado, maltrapilho, e a gente nem continua aí lendo a palavra, tá tudo certo. Então, esse tipo de comparação que nós devemos fazer antes de falar: eu não tenho preconceito, eu não faço acepção de pessoas. Então, nós devemos levar sempre ao extremo. E se aparecer a pessoa mais ilustre nessa igreja, como nós agiríamos? Como crentes. Amém?
Amém. Tiago estava tendo esse problema lá na igreja. Por isso que ele ensinou isso. Esse problema. Os ricos tinham assentos privilegiados e os pobres sentavam atrás. Então Tiago falou: tenho que avisar a eles que não funciona assim. O Senhor não faz acepção de pessoas, né? O Senhor não faz acepção de pessoas. Falando disso, Tiago já pula aqui para a fé sem obras, né? Então, o que ele fala aqui? Nesses versículos principais que nós lemos, Tiago, o foco de Tiago não é falar só de fé. Porque para falar de fé nós temos Hebreus 11, nós temos Hebreus 6, né? Mas o foco de Tiago aqui é explicar a diferença da fé viva e da fé morta. E ele afirma que se uma pessoa possui a fé viva, ela automaticamente vai possuir o quê? Obras. É uma consequência. Então ele vai falar do quê? Que a importância da fé é combinada com as obras. Ele vai dar alguns exemplos do Antigo Testamento, exemplos de fé do Antigo Testamento, e ele vai explicar para nós por que ele faz essa metáfora, essa comparação entre o corpo sem o espírito, que é morto. Assim é a fé sem as obras. Ele pega, como a gente viu, Tiago sempre pega exemplos palpáveis. Lembra do espelho? O exemplo do espelho que nós vimos aqui, as ondas do mar. Ele sempre pega o que é a realidade daquele povo para poder entender, né? Ele é curto e grosso, ele é reto, ele não faz rodeios. E aí a função aqui de Tiago é explicar a fé no seu sentido prático, né? E quando ele fala assim, profissão de fé, né? Quando alguém pergunta para você, qual que é a sua profissão de fé? O que você professa? Você acredita em quê? Então nós sabemos que o professor, ele só é professor se ele ensina, não é? O médico só é médico se ele tem um consultório, se ele consulta as pessoas efetivamente, se ele consegue emitir receitas, se ele consegue detectar doenças. Um advogado, ele só é advogado se ele advoga, né? Se ele vai atrás de uma causa, ele ganha a causa e assim ele vai ganhando fama, ele vai ganhando nome na cidade que ele está. O pregador, ele só é pregador quando ele de fato prega, ele ensina, ele expõe a palavra do Senhor. E assim sucessivamente, o cantor só é cantor se canta, o pedreiro só é pedreiro se constrói e assim por diante. Você acreditaria em alguém que se diz eletricista? Vai lá fazer todo o trabalho da sua casa. E aí você pergunta para ele, qual é a sua experiência? Nunca fiz. Você entregaria? Você entregaria as instalações da sua casa para um eletricista que nunca teve experiência? Vamos para um exemplo extremo. Você seria operado por um cirurgião que nunca tinha feito uma cirurgia na vida? Você seria o primeiro? Você teria essa fé? Você acreditaria num piloto de avião que se diz piloto de avião, mas nem dirige um carro? Essas comparações dos nossos dias são as mesmas que Tiago poderia fazer. Ele quer dizer assim, que o crente, ele pode dizer que é crente, mas ele só é verdadeiramente crente se ele possuir obras. Fé e obras, nós somos marcados por isso. E aí há uma diferença muito grande quando a gente tem fé sem obras e fé com obras. Fé sem obras é quando nós vemos uma pessoa carente, doente, e nós temos condições de ajudar essa pessoa, e aqui condições eu não estou falando da parte tão somente financeira, mas condições do que está no seu alcance. Entendam bem. E aí nós falamos assim, melhoras, viu? Fica bem. Fica bem. Essa é a fé sem obras. A fé com obras. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso orar? Você está precisando de remédios? Vamos divulgar nas redes sociais? Vamos fazer uma vaquinha? Essa é a fé com obras. Fé sem obras. Eu sou crente, eu sou praticante, eu não falto aos cultos. Mas para mim, cada um cuida da
sua própria vida. Não quero me misturar com ninguém. O crente praticante e com fé e obras, ele vai dizer assim: eu sou crente praticante, eu vou nos cultos sim, e estou pronto a ouvir, estou pronto a aconselhar, estou pronto a oferecer oração, oferecer ajuda, oferecer a mão. Fé sem obras. Creio em Deus, mas eu não faço orações, porque Deus sabe o que eu preciso. Fé com obras. Eu creio em Deus e faço orações. E além de tudo faço campanhas, porque Ele se agrada do meu sacrifício. Fé sem obras. Ganha roupas novas, vai vender. O que ganhou, o que tinha de velho vai vender. Ganhou novo, vai pegar o velho e vai vender. Fé com obras. Ganhei novas roupas e vou doar as minhas velhas. Então, fé com obras, fé sem obras. Ficou claro? Amém. E aí a Bíblia vai nos dizer que a fé com obras, ela vai nos direcionar para o amor. É natural, vai nos canalizar para o amor. Em Romanos diz assim, ó: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei. O que a lei diz? Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Aí Paulo vai dizer: esses e outros mandamentos semelhantes se resumem em um só. Qual é? Ame o seu próximo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre toda a lei. É o que Paulo está dizendo. Depois em Marcos nós vamos ler assim, ó: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas obras. Então, o que a gente sabe primeiro do que é fé, antes da gente entrar em obras e antes da gente iniciar a lição? O que a gente sabe de fé? A gente sabe que fé é o fruto do Espírito, certo? É isso que a gente aprendeu até hoje, né? E a fé é um fruto do Espírito. A fé é dom, né? Deus nos dá o dom da fé, né? Nos acrescenta. A gente sabe que sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Então é a primeira coisa que nós temos que pedir nas nossas orações, que o Senhor acrescente a nossa fé, porque Ele não se agrada se nós estivermos incrédulos. E quantas vezes nós estamos incrédulos, né? Sem fé. A Bíblia nos diz que nós somos todo pecador, né? Ele vai ser salvo pela fé. Está lá em Efésios. A Bíblia vai nos dizer em Romanos que o justo viverá pela fé. E a Bíblia vai dizer em 1 João que quem tem fé vence o quê? O mundo. Então olha como a fé é importante, né? Olha como a fé ela nos motiva, ela é o nosso combustível. E ela produz obras de arrependimento. Jesus disse: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Né? João disse, João Batista, Jesus. É impossível alguém dizer que tem fé, que está arrependido dos seus atos e não produzir frutos que comprovem esse arrependimento. É impossível. Nós precisamos. Então aquele que mente, ele não vai mentir mais. Aquele que dava escândalo, ele não vai dar mais escândalo. Aquele que falava desordenadamente, ele vai refrear a sua língua. Veja que ele sempre vai mudar. Ele sempre vai dar frutos de arrependimento. O arrependimento, ele vai ser diferente do remorso. O remorso, ele não produz dor, ele não produz vergonha. É uma culpa que passa. Mas o arrependimento, quando você lembra do seu ato ruim, ele causa tristeza. E a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, é maravilhosa, porque ela te leva ao arrependimento. Amém? E nós vemos isso na vida de quem? Um exemplo que nós podemos dar. Na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu, cobrador de impostos, defraudou os seus clientes lá, e ele teve um encontro com Deus, ele não só creu em Jesus, mas ele comprovou essa fé. Como que ele comprovou essa fé?
fé. Ele disse assim: eu não farei mais o que faço. Mas aí ele deu um fruto. Ele falou assim: e como prova disso, eu vou procurar todos aqueles que eu defraudei e vou devolver com juros. De tão envergonhado que ele estava, ele produziu frutos, e é isso que a fé faz. A fé vazia não faz nada. A fé vazia, ela não leva à prática. A fé vazia é uma fé vazia, ela é oca. A fé e ação, nós vamos ver na Bíblia inteira. Nós vamos ler versículos que sempre falam assim pra gente, ó: ore, faça, ajude, ouça, realize, haja, jejue, suba, desça, levante, desperta. São verbos de ordem, imperativo, que implicam em ação. Não tem como despertar só falando despertar. Eu preciso despertar, de fato, levantar. E aí, é agora que a gente entra no estudo. Como que a gente vai saber se a nossa fé é morta ou se a nossa fé é viva? Porque o viver diário, ele não condiz com as verdades pregadas, aí a fé é morta. Se o viver, o que eu ouço, o que eu leio, não produz transformação, é fé morta. Se eu participo de grupos, de estudos, de cultos, e eu não mudo, é uma fé morta. Ah, mas eu tenho 30 e poucos anos de crente. Pode ser, mas é uma fé morta. Porque a fé viva, ela tem fruto. A fé morta é uma fé intelectual também. É uma fé de muito conhecimento. É muito conhecimento e pouca obra. Conhece muito. Conhece toda a história da igreja. Conhece a Bíblia de capa a capa. É uma fé intelectual. E tem a fé inoperante, que é essa que nós vimos. É uma fé sem frutos. Vai bem, tudo bem com você. Que Deus te abençoe. Eu não quero fazer nada. Eu não quero operar. Eu não quero agir. E aí, Tiago fala assim, depois de toda essa introdução, no versículo 14 ele faz uma pergunta. Ele fala assim, como se ele dissesse: agora que a gente entendeu, meus irmãos, ele fala, que aproveita, ou que vantagem, ou que lucro, é isso que ele quer dizer, que lucro tem alguém, ele não fala quem, ele fala assim: se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, que proveito tem? Ele está falando. Porventura, a fé pode salvá-lo? O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim: se alguém disser, ele já está dizendo o seguinte, que a boca fala o que ela quer. Nós podemos falar, eu sou salvo, eu tenho fé, eu tenho dom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e na prática não tem nada. Porque a boca pode falar. Então ele está falando, se alguém, a boca fala, se alguém disser, só disser, eu tenho fé, ele está falando que esta fé, esse tipo de fé, que é só verbal, ele está falando assim, ó, pode, porventura, essa fé sozinha salvar. Porque quem lê esse versículo vai falar, tá vendo? Tem um conflito com Paulo. Porque Paulo fala que seremos salvos pela fé. E aqui ele está falando, porventura pode a fé salvar? Só que aqui ele está especificando o tipo de fé. Ele está falando assim, ó, eu não estou falando da fé viva, eu estou falando de uma fé morta, uma fé inoperante, uma fé que não produz. Porventura ela pode salvar? É isso que ele está falando. Então ele não está conflitando com Paulo. E ele está dizendo que essa fé é ineficiente, ela é inativa, ela é morta, ela não salva. E aí ele fala assim, que se um irmão ou irmã, olha que interessante, eu não sei a tradução de todos aí, essa Bíblia aqui está falando assim, ó, se o irmão ou a irmã estiverem nus, nus é falta do quê? Roupa mesmo, tá? E tiverem falta do quê? A minha Bíblia está falando aqui, mantimento cotidiano. Na NVT está falando alimento. Está sendo específica. O que importa aqui? O que importa é saber o seguinte. Tiago está falando assim, ó, se um irmão
ou uma irmã estiverem com falta do básico, ele está falando isso, por isso que ele fala alimento cotidiano e roupa. Porque lá na frente a gente não vai ver em Timóteo que tendo que comer e tendo que vestir, estáis satisfeitos, estáis felizes, porque é o básico. E aqui Tiago está falando assim, não é para você, tem gente que fala assim, não, eu não vou ajudar, porque ajudar é caro. Só que Tiago está falando assim, ó, não é para você dar um carro, não é para você dar uma casa, não é para você comprar uma sandália da moda, não é para você comprar uma roupa da última geração. Ele está falando assim, ó, se tiver alguém nu, dá de vestir. E se tiver com fome, dá de comer. Simples, acabou. Ele até fala mantimento cotidiano. O que é cotidiano? Do dia a dia. O arroz com feijão aqui, ó. Ele está falando, não são coisas grandiosas. É o básico. Deus se alegra com o básico. Muita gente deixa de fazer o bem, porque ela está pensando assim, o que eu tenho para dar é tão pouquinho, o que eu tenho para ajudar, o que eu tenho para doar é tão pouquinho. Mas aqui o Senhor está falando, é o pouquinho mesmo, é o comer e o vestir. Por que Tiago está falando isso? Porque ele quer dizer assim, olha quão fácil está para você fazer o bem. Mas ninguém está te pedindo um diamante, ninguém está te pedindo um pix dourado. Claro que se você fizer, aí é um problema seu, mas aí diante de Deus não é caridade. Entende, irmãos? E as duas coisas estão erradas. Levar o alimento espiritual sem o material está errado, e levar o alimento material sem o espiritual está errado. É fé sem obras. Se eu levo o alimento físico, material, e não digo nada, não falo nada sobre a alma, é uma fé vazia, uma fé oca. Mas quando eu combino essas duas coisas, eu combino o mantimento espiritual e o mantimento material, eu agrado o Senhor. Eu agrado ao Senhor. Tiago está falando que vai se aquecer, falar para quem está com frio, se aquece, sem que dê a ele condições de aquecer, sabe? A pessoa chega a estar passando uma dificuldade, né? Uma coisa difícil, uma situação complicada, e a gente fala, Jesus te ama, Deus te ajude. Deus te ajude. Isso não enche barriga. Deus vai prover? Deus vai prover. E através de quem Deus vai prover? Através dos servos dele, né? Então, quando eu não tenho condições de responder às necessidades básicas de alguém, eu estou sendo inoperante na obra de Deus. Eu estou tendo uma fé morta. Porque as palavras são bonitas, né? As palavras, elas podem demonstrar compaixão, mas se elas estão desacompanhadas de obras, não são atos de compaixão. Então, nós não estamos cumprindo nada, né? E assim como o ato de compaixão demonstrado só por palavras é morto, a fé também é oca e vazia nessa situação. É quando a gente vê uma situação difícil e a gente resolve, porque é uma decisão, a gente decide não fazer nada por essa pessoa. A gente decide não fazer nada mesmo, desde não ensinar, né? Então, por exemplo, a pessoa não está passando uma situação complicada materialmente, mas ela está indo a passos largos para o inferno. Então nós decidimos não falar nada, nós decidimos não fazer nada. Então também nós estamos sendo inoperantes. Uma fé inoperante. E é inaceitável, Tiago está falando aqui, que aqueles que são da fé, aqueles que são servos de Deus, é inaceitável, Tiago está falando, que passem fome. É obrigação da igreja ajudar todos, mas especialmente os da fé, os santos. Um determinado prefeito de uma determinada cidade, uma vez deu uma entrevista e disse assim: quando eu vejo mendigos na rua, já sei que eles não são evangélicos. Por quê? Porque não há
lá, evangélico fiel, mendigando. Porque a igreja é uma comunidade, ela vai atrás. Veja que o que o Senhor espera de fato de nós não combina. Não combina um crente estar debaixo da ponte. Um crente fiel, não combina. Sendo que ele tem uma comunidade, ele tem irmãos, ele tem igreja. Entende? Não combina. Então esse prefeito falou, não, quando eu encontro mendigos na rua, eu já sei que não são crentes, não são de nenhuma igreja, porque a igreja não larga os seus fiéis assim. Por que isso é importante? Porque quando nós ajudamos o próximo, o nome do Senhor é glorificado, né? Quando nós aliviamos a carga do próximo, o nome do Senhor é glorificado. Ainda que seja uma preocupação. Quem aqui nunca teve uma preocupação e alguém chegou para você e aliviou sua carga? Disse assim, ó, não é, pode ficar tranquilo, não é assim. Oh Senhor, muito obrigado. Tira uma carga dessas costas, aliviou você, glorificou o nome do Senhor, você glorificou o nome do Senhor por causa desse alívio. Até um ateu, quando ele é ajudado, ele é obrigado a falar, muito obrigado, Deus abençoe. Porque ele, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Graças a Deus. Dizem que quando o ateu pega o avião, ele é 100% ateu. Quando tem a turbulência, ele fica 50%. E quando o avião está em queda, ele vira crente. Glória, glória a Deus, salva, salva. Nessa hora, o nome do Senhor, o Senhor quer louvor, né? E veja só, em Mateus 5 diz assim, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por quê? Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai por causa delas. Então olha que matemática do Senhor. O Senhor quer que as pessoas vejam as obras em nós. E a hora que ele vê a obra, essa pessoa vê a obra, ele fala assim, graças a Deus, ó, glorifiquei. Você nem está sabendo. Glória a Deus. Chegou uma cesta básica lá não sei aonde. Glória a Deus, você nem está sabendo. Chegou a glorificação. Amém? Você foi luzeiro. Você foi candeia. E não se acende a candeia para colocar no chão. Amém? Amém. Aí 1 João vai ser mais enfático. 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18. Vai dizer assim, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, o que quer dizer isso? Vamos ler de novo, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo, o que são bens do mundo? Carro, casa, trabalho, dinheiro. Vamos substituir então para ficar claro. Quem, pois, tiver carro, trabalho, dinheiro, casa, roupa, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar, fechar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por quê? Porque falar eu te amo é bom e fácil. Dá trabalho? Fala aí, eu te amo. Eu te amo. Olha que fácil. Flui. Eu te amo. Agora, você me ama? Então, ó. Não, peraí, não. Tô com pressa. Não. Queria contar uma coisa pra você. Você falou que me ama. Queria contar uma... Não, por favor. Eu tenho um compromisso. Tenho algo pra fazer. Não posso te ajudar. Então falar é fácil, certo? Fazer é difícil. Tem pessoas que fazem boas obras, mas diante de Deus perdem porque tocam as trombetas. Tem pessoas que fazem boas obras e dão de 10 a 0 em nós, que são os espíritas. Certo? Os espíritas entregam várias cestas básicas ao final do ano.
contemplam várias famílias, visitam hospitais. E sabe o que eles entregam? O Novo Testamento. Meu Senhor Jesus. Só que sabe o que o Tiago está falando? Essa obra não é aceita diante de Deus porque ela é sem fé. Essa obra é aquela obra que Isaías fala. O que ele fala? Que as obras são como trapo de imundície. Por isso que essa combinação precisa existir na nossa vida. Por isso é a preocupação de Tiago em explicar fé morta e fé viva. Por quê? Se eu faço com fé morta, não é aceito diante de Deus. Não é aceito diante de Deus. E essa obra morta, ela vai queimar no último dia. Está lá em 2 Pedro, depois você lê. 2 Pedro 1, versículo 10 e 12, fala que essas obras vão perecer como todas as outras coisas no final dos tempos. Gálatas vai dizer pra gente que não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, que nós acabamos de falar. Por que Paulo está falando aqui para os Gálatas? Não cansem de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. Sim ou não? Sim. Cansa. Cansa porque você vai desgastar. É uma oferta que você dá para Deus. Você dá a oferta do seu tempo, da sua energia. Você vai trabalhar para Deus. E no final do dia você vai estar cansado. Mas é um cansaço tão gostoso. É um cansaço diferente. Não é um cansaço do mundo secular. Você chega no final do dia e você fala assim: estou cansado porque trabalhei para Deus. O meu patrão é Deus. E sabe o que Deus está falando aqui? E Ele, a seu tempo, vai recompensar se não desistir. Ou seja, você vai enfrentar ingratidão na hora de fazer o bem, né? Você vai enfrentar pessoas que vão te olhar feio na hora de fazer o bem. Você vai, por isso que ele está falando, não desista. Ele fala assim, ó, não desista, não canse. Ele fala, você vai se cansar, então não canse, tente não cansar, tente não desistir, porque a seu tempo você vai colher. Aleluia. Aí ele fala, se não desistir. E nós somos o braço e as pernas do Senhor aqui nessa terra, né? Quando nós fazemos o básico para o Senhor, nós somos o braço do Senhor. Por quê? Lá em Mateus vai dizer assim: tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro, não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando é que nós vimos o Senhor faminto? Quando é que nós vimos o Senhor nu? Quando é que nós vimos o Senhor sedento, e estrangeiro, e doente, ou até na prisão? Nunca vi o Senhor na prisão? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusarem a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, não foi a eles, foi a mim. Meu Deus. Então é bem mais sério, né? É bem mais sério. Deu para entender até aqui? Versículo 17 para o final. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui ele está fazendo uma provocação. Ele está falando assim: mostra então se você tem fé, me mostra a sua obra. Ele quer dizer assim: não tem fé sem obra, não tem obra sem fé. Ele fala assim: aqui eu posso te mostrar. Tiago está falando: aqui eu posso te mostrar a minha fé com as minhas obras. É isso que ele está falando. E aí o versículo seguinte arrepia qualquer pelo que a gente tenha no corpo. Porque ele diz assim, ó: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Essa passagem aqui, Tiago, ele pega pesado. Por quê? Pega pesado assim, porque tem que pegar, né? Ele fala assim, ó, que o inferno, está dizendo aqui que o inferno e os demônios reconhecem a Deus.
O inferno e os demônios sabem e reconhecem que só existe um Deus. Só o Senhor é Deus, eles sabem. O inferno acredita nos milagres. Os demônios acreditam que Deus pode fazer os milagres, as maravilhas. Mas eles são malditos. Eles são inúteis. Porque eles só acreditam. Entendeu? Então, a fé dos demônios é uma fé intelectual. É uma fé de sabedoria. Ele estava lá no início do mundo. Ele estava quando Jesus foi crucificado. Ele estava quando Deus fez promessas para Abraão. Satanás estava em todos esses episódios. Ele conhece tudo. Ele é um teólogo. Ele é o melhor teólogo. Se tiver um doutor em teologia, ele é melhor que esse doutor em teologia. Ele sabe as promessas de Deus. Eles creem que Deus é único. Eles creem que Jesus é Filho de Deus e já se prostraram diante do Filho de Deus. Eles creem que existe um lugar de punição esperando por eles e que existe um juiz ao qual eles vão ter que dobrar os joelhos. Também, os demônios creem em tudo isso e você deve estar falando aí, ei, eu também creio. Eu também creio que tem um único Deus. Eu também creio que Jesus é o Filho de Deus e me prostro diante dele. Eu também creio que existe um lugar de punição eterna. E eu também creio que Jesus é juiz. Será juiz. Em Mateus 8, quando Jesus expulsa os demônios do endemoniado gadareno, o que acontece com a legião? O que elas pedem? Não nos mande para o inferno. Não nos jogue no abismo. Nos lança ali, nos porcos. Quando Jesus, ele estava durante o seu ministério e expulsava os demônios, na hora que os demônios se manifestavam, os demônios gritavam assim, sem Jesus pedir, os demônios gritavam assim: nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Na hora que eles saíam, quando Jesus aparecia e os demônios saíam, os demônios gritavam: nós sabemos que tu és o Filho de Deus, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Está lá em Lucas, em Marcos, Mateus. E aí Jesus falava, mandava eles se calarem, porque não era a hora de ele ser manifesto. Ele não queria que as pessoas soubessem, mas os demônios já sabiam. Então quando ele expulsava: nós sabemos que tu és o Filho de Deus, não faça nada conosco. Em Atos 19, quando Paulo, o lenço de Paulo curava, Paulo expulsava demônios impondo as mãos, tinha um grupo que falou: puxa, que legal, que bacana, vamos fazer isso. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu ordeno, sai. O demônio falou: o Jesus que Paulo prega eu conheço. Conheço Paulo também. Mas e você, quem é? Meu Deus. Os demônios conhecem Jesus. E por que esse Tiago falou isso? Por que eu falei que ele pegou pesado? Porque ele disse o seguinte aqui nesse pequeno versículo, ele está dizendo o seguinte: que se eu tenho tudo isso que o demônio também tem, e não tenho obras, eu não sou diferente da fé que o demônio tem. É isso que o Tiago está falando aqui. Por isso que eu falei que é pesado. O Tiago está nivelando, está colocando como que eu falo? Igualdade. O crente só com fé intelectual: eu creio. O Tiago está falando: você crê? Parabéns. O diabo também crê e treme. Sabe esse tremer? Na tradução, é o pelo levantar. O diabo arrepia ao ouvir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então a fé verdadeira, agora a gente falou tudo da fé morta, certo? Nós falamos da fé morta. Agora nós vamos para a fé verdadeira. A fé verdadeira, a fé viva, ela é uma fé que inclui o intelecto, sim, precisa conhecer para crer, certo? Precisa conhecer para crer. Eu ouço e creio, né? Então ela na prática é receber
conhecer a verdade, confiar na verdade e ser transformado pela verdade. Essa é a fé verdadeira. Quando Tiago fala que o diabo estremece, Tiago está falando que o diabo, ele crê no intelecto e crê na emoção, porque ele fala que ele crê e estremece. Ele crê na emoção. Por isso, se emocionar na presença de Deus também não é evidência de fé. Não, mas eu sinto um arrepio, não é evidência de fé. Difícil, né? É difícil. Difícil, irmãos. Não, eu senti um arrepio aqui, uma coisa, não é evidência de fé. A fé é pelas obras. Aí ele fala assim, que Abraão, ele foi justificado pela fé. Aí a gente coloca Abraão e Raabe. Por que ele pega Abraão e Raabe? Ele pega um homem totalmente amigo de Deus versus uma prostituta. Por que ele fez isso? Porque ele quer dizer que desde o mais santificado até o mais sujo pecador, Deus salva, Deus ama, Deus liberta, Deus cura, Deus faz. É por isso que Tiago comparou, ele usou os dois. Então aqui a gente tem Abraão, amigo de Deus, homem piedoso e judeu. Do outro lado, a gente tem Raabe. Quem ela era? Membro dos inimigos de Deus, prostituta e gentia. Mas o que aconteceu? Ambos têm alguma coisa ali que se combinam. Ambos confiavam em Deus. Ambos confiaram na palavra de Deus. Não era uma fé rasa de ídolos, de palavra positiva, vai acontecer. Não, eles confiavam. Quando Abraão foi justificado pela fé, quando ele recebeu esse título e foi isso imputado como justiça, foi quando Deus falou para ele que ele seria pai de nações. Prometeu para ele. Nesse dia, ele não tinha conhecimento de quem era Deus. Ele não viu Deus, não viu. Mas ele creu. E por causa disso, por causa dessa fé, ele foi justificado. Aí quando Deus pede Isaac para ele consuma essa fé através do quê? Das obras. Fé e obra, Tiago quer falar. Olha para Abraão, fé e obra. Aí quando você olha para Raabe, teve fé, porque quando os espias chegaram lá, ela disse assim, eu sei quem vocês são, eu sei o Deus que vocês servem, e eu fiquei sabendo o que ele fez. O que ela ficou sabendo? Libertação do Egito, abertura do mar, venceu um monte de inimigos. Ela falou, o quê? Eu vou me unir a esse povo, eu sei quem é esse Deus. E aí essa é a fé. A obra. Qual foi a obra dela? Ela protege os espias. Ela protege os espias e ela então não é condenada. Essa é a fé salvadora que o Senhor quer nos dar. Aleluia. Através da vida de Raabe a gente vê graça, poder, a gente vê a presença da graça do Senhor transformando uma pessoa pecadora sem condições de adentrar. E aí quando a gente vai ver essa bendita da Raabe, ela vai fazer parte do povo de Deus. E aí quando a gente vai ver em Mateus 1,5, ela está na genealogia de quem? De Jesus. Raabe está lá, justificada. O que é justificar? O que é justificar? Olha, o Senhor nos justifica. O sangue de Jesus nos justifica. O que é justificar? Você tinha uma placa de condenado. Aí o Senhor vai e te justifica. Ele torna você justo. Justo. Inocente. Por isso que quando o Senhor olha para nós, Ele não vê a placa de condenado. Ele vê escrito justificado. Aleluia. Essa é a fé. Você crê? Amém. É fé. Você vai pregar para alguém isso, a pessoa falar, que isso, gente? Quem que te olha lá de cima e vê justificado? Que placa que tem na sua cabeça? Mas isso é fé. Glória a Deus, aleluia. E aí, para chegar ao final, para a gente realmente finalizar, só Deus pode nos capacitar a ter boas obras e ter fé. Somente Ele.
né? Em 2 Tessalonicenses diz assim: assim continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar. O que Tessalonicenses está falando aqui? O que Paulo está falando? A fé vai motivar você, a fé verdadeira vai motivar você a fazer boas obras. Você não vai ser salvo pelas obras, mas o fato de você ser justificado e ser salvo vai ter consequências de boas obras. Aleluia. É essa a fórmula. E a gente pode parar e refletir. Eu já reconheci o meu pecado diante de Deus mesmo, né? Eu já reconheci que eu tenho uma vida pecaminosa. Eu já reconheci que o meu coração é enganoso. Eu já reconheci que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu disse isso, eu digo isso, eu falo isso em oração. Eu já depositei a minha fé no Senhor. Eu já vivi mudanças em minha vida que possam ser notadas pelas pessoas. Ou eu ainda sou aquela velha criatura desde quando eu cheguei na igreja? Será que nada mudou? Será que ninguém vê um brilho em mim? Será que ninguém vê uma transformação em mim? Será que ninguém sente alegria e prazer e paz quando conversa comigo? São perguntas que a gente tem que fazer. E todas as nossas obras, sejam elas boas ou más, elas serão conhecidas diante de Deus e serão julgadas diante de Deus. Em Apocalipse 2, vai dizer assim: eu sei tudo o que você faz, eu conheço as suas obras, eu conheço que você tem perseverado, eu conheço que você tem orado, eu sei que você tem buscado, eu conheço você. Apocalipse 2 diz. E aí Tiago finaliza no versículo 26 assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele quer dizer assim, para finalizar, para ter certeza que vocês entenderam, eu vou dar um exemplo que todo mundo sabe. Tiago está falando aqui. Um corpo sem oxigênio serve para alguma coisa? Um cadáver pode fazer boas obras? Um cadáver pode louvar a Deus? Não. Aí está falando assim: assim como um cadáver não tem oxigênio, é inútil, você crente que tem fé e não tem obras também. Então, para nós, nosso motivo de oração é assim, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não quero ter fé morta, eu não quero ser inútil, eu quero que tudo que chegar à minha mão seja bem feito, com excelência, para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero te seguir por fé, eu quero te enxergar por fé, quero te amar por fé, mas quero que essa fé redunde em boas obras. Eu não quero, Senhor, chegar naquele último dia, como vai acontecer com muitos, e dizer: Senhor, eu ajudei, eu socorri, eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai falar: não conheço você, porque você não tinha uma fé verdadeira. Meu Deus. Nós temos então que hoje examinar o nosso coração e fazer perguntas para Ele, se realmente nós temos fé. E sabe o que eu vou dizer para você? Sabe qual a conclusão que você vai chegar? Você vai dizer assim como aquele homem, quando o Senhor falou, ele falou: Senhor, cura meu filho, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele tem convulsões. Aí o Senhor falou: tens tu fé? Aí ele falou: Senhor, eu acho linda essa parte. Ele falou assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque é isso, irmãos, é essa a nossa oração. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.